galerinha do terceiro ano, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula sobre regionalização, né? No vídeo anterior eu fiz um parênteses com vocês para falar sobre o uso dos mapas na geografia, que é um mapa é uma ferramenta da geografia, mas como toda ferramenta, se você não souber usar de forma correta, você não vai ter os resultados que você necessita aí, tá? Então o que acontece? A gente discutiu sobre esse mapa aí, sobre essa divisão norte-sul, né? Esse conflito que sempre houve entre os países do norte e os países do sul, né? Em relação ao poder econômico, né? E aí eu disse para vocês, se você não usar um mapa e comparar com outras informações, aquele mapa não faz assim grande sentido, né? De análise. Então é nesse sentido que a aula de hoje vai abordar, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre os indicadores socioeconômicos, e aí de novo vamos usar esses comparativos entre mapas, tudo bem? Então esse mapa aqui, ó, como eu já bem exemplifiquei para vocês, você tem aqui o mapa dessa divisão socioeconômica e do lado o mapa de escolarização, né, do mundo, sendo que o azul seria os mais bem escolarizados, né? Então você faz um comparativo aí, você tem um predomínio mesmo, né? Olha lá, já tinha mostrado isso para vocês, de que o hemisfério norte se concentra, que seriam os países ricos, né? Se concentra aí as maiores taxas de escolaridade, tá certo? Então é nesse sentido aí. E aí, pessoal, aí sobre indicadores socioeconômicos, a gente vai ter uma infinidade de indicadores aí, mas a gente vai trabalhar aí com 3 específicos, tá bom? Que é o PIB, que é o primeiro deles, né? Que é o Produto Interno Bruto, o IDH e também o Índice de Gini. Também já abordamos isso em aula, mas aqui eu vou fazer em forma de revisão, certo? Olha lá, o que são indicadores socioeconômicos, pessoal? Anota aí no seu caderno, colocou a data de hoje, anota aí, tá bom? Dá aquela pausa no vídeo e faz aquela anotação aí, certo? Então vamos lá. Indicadores socioeconômicos, pessoal, são dados estatísticos, tá? Levantamentos estatísticos que tentam indicar, olha lá, tentam indicar a situação daquela determinada população em determinado local, né? Então é aí a matemática entrando junto com a geografia para tentar colocar em números a realidade social daquele país, daquele estado ou daquele município. Tudo bem? Então, repare aí que a palavrinha indicador, ela é importante. Ela indica, ela não define se aquela determinada realidade é daquela maneira. Porque a matemática ela não dá conta de entender toda a realidade. Tudo bem? Então, fique atento nessa questão aí. Sempre o olhar crítico para toda situação que a gente for analisar, né? E todo número, todo mapa que a gente for usar, sempre com um olhar crítico. Todo mapa, todo indicador sempre vai ter alguma falha aí, tá bom? E o PIB não poderia ser diferente, né? O PIB, ele é um indicador, no caso aqui, mais econômico, simplesmente, que ele é muito usado aí pela Bolsa de Valores, pelos acionistas, né? Pelos grandes empresários, para ver aí qual seria o país que está em crescimento econômico para poder fazer seus investimentos, certo? Só que, como o nome diz, né, Produto Interno Bruto, ele analisa, ele é uma média também, né? Ele analisa a soma total das riquezas, né, produzido naquele país. Então, por exemplo, se uma empresa milionária, né, produziu lá, lucrou aí naquele ano R$ 1 milhão naquele ano, vai somar junto com o seu Zé da esquina que tem um mercadinho que lucrou aí 10 mil. E aí vai somar tudo junto, vai ter o produto interno bruto, tá? E aí quando eles
vão analisar, eles dividem esse valor por, pelo número da população daquele país. Aí você tem a, a medida por per capita, que chama, né? Por habitante. Né? Então, por exemplo, você soma lá 1 milhão com os 10 mil, né? 1 milhão e 10 mil, e soma esses dois valores e divide por 2, você tem a soma por habitante, nessa hipótese que eu estou falando para vocês. Então, o PIB, pessoal, ele, apesar de ele ser um indicador de que se o país tá crescendo ou não, ele esconde a realidade social. Estão me entendendo? Porque ele coloca o valor dos mais ricos com o dos mais pobres tudo junto. Então, se você for analisar esse mapa aí, ó, né, você tem Estados Unidos, né, Canadá, né, seria por habitante aqui, você teria uma grande renda. Você teria, olha aqui a Austrália novamente aqui, né? E você tem toda a Europa aqui, ó, com altos índices de do PIB por habitante, né? Repare que aqui a China, apesar dela ser o segundo, ter o segundo maior PIB, apenas atrás dos Estados Unidos, o mapa aqui não mostra ela com altos índices. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, quando você divide o PIB por esse número de habitantes, acaba que a média fica baixa. Mas se você for analisar o PIB por completo, ela está só abaixo dos Estados Unidos, tá bom? Então é preciso dessa noção aí quando a gente analisa um dado, pessoal, se ele está mostrando o total ou se ele está vendo a média, tá bom? Aqui no caso, está vendo por habitante, esse mapa mostra por habitante, então ele está mostrando a média, tudo bem? Repare também que o Brasil aqui, nesse mapa, ó, em tese, né? O Brasil aqui não está tão mal no PIB, tudo bem? Para que é um PIB de 2015, muita coisa mudou de lá para cá, tá? Só que o PIB, como eu falei para vocês, mascara a realidade econômica das pessoas, social, né? Então, então você pega aqui esse mapa de desigualdade social, que é o índice de Gini, que é um indicador que a gente já estudou e que eu vou revisar na aula de hoje. Você repara lá que o Brasil, ó, tá em vermelho aqui, ó, quanto mais indo para o vermelho, significa que a desigualdade é maior. Então repare aqui que o Brasil, né, estando bem no PIB, mas na desigualdade social está bem alto, né? E você repara aqui que o Canadá, ó, lá, ó, diferente dos Estados Unidos, ele tem uma desigualdade bem inferior. Ou seja, não tem tanta desigualdade social assim igual aos Estados Unidos. E a China, em relação aos Estados Unidos, também está no mesmo nível de desigualdade social. Então veja aí, quando você combina dois mapas diferentes, você tem outras interpretações, outra leitura. E essa capacidade de leitura que eu gostaria que vocês desenvolvessem. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Isso daí é uma coisa que vocês vão ter que ganhar autonomia. Vocês vão saber pegar mapas diferentes e fazer uma leitura individual aí. Vocês vão saber interpretar melhor esses mapas. Tudo bem? E a mesma coisa, ó, olha lá. Escolaridade e desigualdade social. Você vê aí, ó, que o Brasil ele tem uma escolaridade abaixo do que países como o Paraguai. Olha só que interessante. A escolarização do Brasil está abaixo do que países como o Paraguai, Uruguai. Ó, a Argentina está muito superior, né, nas taxas de escolaridade, né? E aí, comparando com o mapa de desigualdade social, você vê que pode ser que tenha alguma relação aí, escolaridade e desigualdade social. Beleza? Então, vamos lá. Na tentativa de corrigir essas falhas em que o PIB tem, pessoal, para se analisar a realidade social, foi criado aí o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado em 1990 e de lá para cá tem ganhado força e se tornou uma referência aí para todos os países do mundo
para se analisar a realidade social, tá bom? Então, o IDH, ele coloca o PIB aí na análise, só que ele acrescenta a escolarização e a saúde, que é a esperança média de vida aí. Então, ele vê os índices de mortalidade, né? Por exemplo, qual é a média de vida daquela população, né? O acesso à saúde e por aí vai, tá? Para tentar suprir essa coisa de esconder, né, a realidade aí através do PIB. Tudo bem? Então a gente já discutiu bastante isso aí em aula, mas eu estou reforçando aqui, porque aí entra uma ideia de conceito de desenvolvimento. Então, desenvolvimento, pessoal, não é simplesmente o PIB. Então, você pega países como Noruega, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que nem aparece no ranking dos melhores PIB do mundo, mas quando você coloca o IDH, ele sobe para primeiro. Então, é algo interessante aí de se ver, tá? Então, assim, o cálculo matemático de IDH, eu não vou me ater nisso, porque não interessa para nós aqui no momento, tá? Eu vou deixar um link para vocês lá no final da aula, aí vocês acessam, quem tiver curiosidade vai conseguir ver mais detalhe como é calculado. O que vocês precisam saber? Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, significa que o IDH é alto, ou seja, indica que aquela sociedade tem altos índices de desenvolvimento. Quanto mais próximo do 0, significa que o desenvolvimento humano ali é baixo, tá? Não existe nenhuma nação no mundo com 0, mas também não existe nenhuma nação no mundo com 1, que seria aí, em tese, uma sociedade perfeita aí, em todos os níveis altos, tá bom? Então, o vídeo aqui para vocês, ele tem um caráter mais publicitário do governo, mas ele é bem explicativo, tá? Eu vou dar o play e aí vocês assistam, tá? Ele dá um panorama mais geral aí do que o IDH. Após o vídeo a gente continua a nossa aula, tá certo? Então vamos lá. Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer.
Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDH-M varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Além do IDH-M, o Atlas Brasil 2013 traz mais de 180 indicadores socioeconômicos que ampliam a avaliação do desenvolvimento municipal. É possível ver a evolução dos municípios nos últimos 20 anos em educação, saúde, renda, população, demografia, trabalho, habitação e vulnerabilidade social. E tudo reunido em uma plataforma online, aberta, amigável e totalmente gratuita. O Atlas democratiza informações e estimula os cidadãos a refletirem sobre a realidade que os cerca, fortalecendo as capacidades locais e auxiliando na formulação e condução de políticas públicas. Somos mais de 5.000 territórios férteis em inovações e experiências criativas. E é conhecendo melhor nossa realidade que podemos trabalhar por soluções integradas para os desafios do desenvolvimento humano no Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. Então vocês viram aí, pessoal, que o vídeo explica, dá um resumo do que eu falei para vocês, só que ele dá um detalhe agora que se analisa também por município. Então, quando você pega o IDH do país, depois você pega o IDH por estado, depois por município, você vai ver que dá uma diferença nos números, porque aí você tem uma aproximação da realidade. O município é a menor divisão administrativa de um território, tá bom? Então fique atento aí. Como eu tinha falado para vocês, olha aí, um ranking, um pouquinho do ranking, né, do IDH em alguns países do mundo, né? Então você tem aí a Noruega, que ainda está em primeiro, a Noruega e Finlândia ficam oscilando aí entre essa colocação, né? Você tem a Suécia, olha aí, mais um país europeu, né? Aí agora o Canadá, terceiro. Aí eu já pulei aí para a Austrália, que é o quinto, né? Sexto, Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos no PIB ele é o primeiro. Segundo a China, mas aqui no IDH ele é o sexto. Quer dizer, Noruega, né? E a Canadá é bem superior em relação ao desenvolvimento humano aí, tá? E olha só, já pulei para o México, peguei um país aí da América Latina, né? Já vai, né? Número 54. E aí quando você coloca aqui Brasil, nós estamos em 73, pessoal, olha aí. Sendo que em 2013, se eu não estou enganado, nós estávamos em sétimo no PIB, ou seja, em termos econômicos, nós éramos a sétima economia mundial. Só que quando você olha o IDH, dá essa disparidade aí enorme, né? E aqui é uma reportagem que tenta mostrar o porquê que esse IDH está tão baixo, né? E aqui a reportagem indica o que a gente já esperava aqui, ó. Educação, né? Porque a educação é realmente a base, né, pessoal? Porque envolve uma sequência de coisas. Porque a educação envolve saúde, por exemplo, noções de higiene básica. Você tem na educação acesso a emprego qualificado. Quando você aumenta a educação, você tem a população tem mais mão de obra qualificada. E aí, se tem mais mão de obra qualificada, você tem empregos com mais salários aí. Então, automaticamente você sobe outros indicadores, tá bom? Entendeu? Então, realmente a chave para resolver os problemas do Brasil é a educação. E é essa educação que ainda, infelizmente, essa péssima educação que nós ainda temos, que mantém essa desigualdade social. Ou seja, concentração da riqueza nas mãos de uma minoria que está no poder e que não quer que a gente chegue lá perto deles. Então essa é a nossa batalha aí por uma educação melhor, tá bom? Só que olha só, analisando criticamente, quando você vê o IDH e analisa por estado, você vê que vai ter uma desigualdade também por estado, gritante, né? Então você pega aqui o Distrito Federal, o IDH alto, olha lá,
considerado alto. E aí você pega Alagoas, que seria o IDH, o menor IDH do Brasil aí. E aí você vê uma concentração aí, ó, no sul e sudeste os índices, né? Olha lá, Santa Catarina, São Paulo, né? Com a consideração dos melhores IDHI. Mas, mais uma vez, isso são só números que a gente precisa analisar com cuidado. Ó, de novo, né? O IDH de alguns países aqui, ó, Noruega em primeiro, ó, os números aqui, né? Argentina, Uruguai, Cuba, México. Ó, nós estamos atrás de Uruguai, Cuba, México, né? E um detalhe aqui para a China. A China é o segundo no PIB e ela está aqui, ó, na posição 101. Fala de China, você está falando um número muito gigante populacional. Então, quando você divide, tira a média, vai dar bem baixo. Agora, se você for analisar Xangai, por exemplo, né, só o IDH de Xangai, você vai ter um IDH até superior do que os Estados Unidos. Então, essas desigualdades têm que ser analisadas conforme o zoom que você dá naquele país. Entendeu? Onde eu quis chegar aí. Aí, para analisar a desigualdade social, pessoal, tem um indicador chamado índice de Gini. Esse nome, Gini, é um sobrenome de um matemático chamado Conrado Gini. Ele que criou uma forma matemática, jogando uma série de dados aí, que eu não vou entrar em detalhes, que vai criar um parâmetro matemático para analisar a desigualdade. Ele também vai de 0 a 1, né? Quanto mais próximo do zero, significa que aquele país não tem desigualdade social. Ou melhor, tem menos desigualdade social. E mais próximo do 1 significa altas taxas de desigualdade social, tá bom? Então, eu já mostrei esse mapa aqui para vocês, né? Então, você repara aí que o Brasil, né? Tá bem vermelho aqui, ó. Que significa, se você for olhar na legenda aqui, significa altas taxas de desigualdade social, né? Mas atenção, a desigualdade social é a diferença dos mais ricos com os mais pobres. Então, esse indicador tem um problema aí. Se todo mundo é pobre naquele país, não tem rico, então a taxa de desigualdade, o número vai mostrar que a desigualdade é baixa, porque todo mundo é pobre. Agora, se todo mundo é rico, digamos assim, né? Então a taxa também de desigualdade social vai ser baixa, porque todo mundo está ali naquele mesmo patamar. Então, se você for pegar aqui a Bolívia é um país pobre e ela tem menos desigualdade que o Brasil. Ou seja, porque tem menos gente rica. Só que a maioria é pobre, então não tem aquela diferença tão gritante. O Brasil, pessoal, eu diria que aí é vários países num só. Você tem aqui desde a Paulista, representando os Estados Unidos, né, as taxas dos Estados Unidos, até as periferias ali de São Paulo, que representaria países africanos, né? Então você vê ali, você vê que o Brasil ele tem essa disparidade muito grande, né, de desigualdade social, né? Ó, aqui você vê a Austrália. A Austrália seria na lista desses países ricos que não tem tantas pessoas pobres, né? Então a desigualdade é menor. E o Canadá aqui também, ó, baixa desigualdade social, né? Então tem menos pobreza e mais pessoas indo para a riqueza aí, tá? Então repare, pessoal, que é tudo um jogo que você tem que saber ver. Não vai fazendo uma interpretação rápida, né? Daqueles dados, tudo você tem que ponderar aí. Esses países aqui, pessoal, que tá sem cor, aqui ó, tá em cinza na verdade, é que não tem dados, tá bom? Tá sem informação, não há informação, não há dados aí. E aí, pessoal, quando você vê o índice de Gini por estado, você vê que tem, olha lá, Distrito Federal vai em último, sendo Distrito Federal não é um estado, né? É um caso à parte aí. Ele lá o IDH ele está alto, mas aqui, porque o IDH ele é também uma média, mas aqui no índice de Gini ele está lá embaixo, quer dizer, é o lugar onde tem maior desigualdade social no Brasil, né? Por quê, pessoal? Vou pegar Brasília aí, Brasília foi a primeira cidade planejada do Brasil, ela foi projetada para 500 mil habitantes. Hoje Brasília tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, quer dizer,
houve um crescimento desordenado na periferia de Brasília, tem grandes favelas lá, então por isso que esses índices, o índice de desigualdade social vai lá em cima, né, tendo mais desigualdade social. O estado com menor desigualdade social é Santa Catarina, aqui ó, né, estado da região sul aí, tá bom? Olha aí São Paulo em sétimo. Então tem que analisar sempre com cuidado. Quando você, o Brasil, você tem um número, aí quando você dá aquele zoom, aproxima para estado, você tem outro. Se a gente pegar o estado e ir no município, você vai ter uma realidade também diferente, mais próxima do que seria a realidade, porque você está reduzindo aí a escala. Entenderam? Pessoal, estamos chegando no final da nossa aula. Deixei umas atividades aí para vocês fazerem no caderno. Depois vocês vão tirar uma foto e mandar para mim no grupo, tá bom? Pode ser no particular. Tá aí, ó. Escreva o que você entendeu do conceito de região e o porquê. Faltou um acento no porquê ali. E o porquê temos que ter uma visão crítica sobre esse conceito, tá, pessoal? Se precisar, volta lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu passei para vocês. E vocês revêem a aula aí. Escreva 3 exemplos de divisão regional do globo e diga quais os critérios utilizados em cada uma delas. Também está lá no primeiro vídeo. Aí nesse vídeo agora, né, que para responder a questão 3, escreva o que são medidores socioeconômicos e de exemplos utilizados em nossa aula. Tá aí as 3 perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção na aula aí. Tá? Anotem bonitinho. E aí eu deixei agora, pessoal, a questão 4 e 5 são questões de vestibular, tá bom? Essa aqui é uma questão da UEL, não vou ler para vocês. Você dá aquela pausa, lê com calma, escolhe a alternativa e só anota no caderno a alternativa que você acha que é correta, tá bom? Por último, última questão aqui, uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem uma questão aí, se vocês vão ler com calma, tem um texto, né? E aí vão escolher a alternativa correta. Tá bom? E para finalizar nossa aula, eu deixei aqui uns sites para você dar uma pesquisada. São sites que eu também me baseei para fazer a aula, tá bom? Esse sobre o IDH é muito interessante. Ele mostra aí como que surgiu, por que que surgiu. O IDH está bem detalhado. Aconselho vocês a entrarem nesse site. E o IBGE Cidades. Ele vai mostrar o IDH... Não só o IDH, mas vários dados por município. Inclusive, se você quiser analisar o de Sorocaba, é só entrar lá, depois digita lá o município de Sorocaba, que ele vai botar todas as informações referentes a Sorocaba. Tá bom? Então, encerro aqui a minha aula. Um grande abraço para vocês, bons estudos e capricha aí nas atividades. Tá bom, pessoal? Abraço!